Alô galera, aquele abraço, nosso papo agora é Esporte Clube Internacional, que tem jogo importante hoje à noite, 6h30, na Neoquímica Arena em São Paulo contra a equipe do Corinthians. O Inter que não perde para o Coringão há 4 jogos. Na Neoquímica Arena, nas últimas 8 partidas, apenas uma derrota do Internacional. Contando os jogos com o mando de campo do Inter e do Corinthians, são 16 partidas. Nas últimas 16 partidas, apenas uma derrota do Inter para o Corinthians, que foi lá em São Paulo há 5 jogos. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, para você que é colorado, vou mostrar onde o Inter poderá terminar a jornada e a rodada. Vencendo, empatando ou perdendo no Itaquerão. É bom lembrar que o Inter, se vencer a partida esta noite, dando tudo certo na rodada, poderá fechar a rodada até mesmo na 4ª colocação. Vamos lá então. O Inter no momento ocupa a 6ª posição, tem 9 pontos na tabela. O Corinthians é 12º com 7. Vamos às projeções do Inter. Se o Inter vencer a partida, o Inter vai ficar com certeza, ao final da rodada, da 4ª até a 7ª posição na tabela. Venceu o jogo, deu tudo certo na rodada, 4º colocado. Venceu o jogo, deu tudo errado na rodada, pode ficar na 7ª posição. Quem o Inter seca na rodada desse fim de semana? Se vencer o Corinthians em São Paulo. Seca o Fluminense, que joga em casa. Maracanã, hoje à noite, 6h30, contra o Sport. O Fluminense não pode vencer o Sport. Tem que dar empate ou vitória do Sport. Se o Fluminense vence, o Inter vencendo o Corinthians de 4º cai para 5º lugar. O Bahia que joga hoje à noite, 9 horas na Fonte Nova com o Botafogo. O Bahia, se não vencer por mais de 6 gols de diferença, não passa o Inter. Então se der vitória do Botafogo, se der empate ou até mesmo vitória do Bahia por até 5 gols de diferença, o Inter mesmo assim fica à frente do Bahia. Para o Bahia passar, o Inter tem que vencer. Se o Inter vencer, por exemplo, por 1-0, o Bahia tem que vencer por 6-0 o Botafogo. E finalmente, no domingo tem em BH Cruzeiro e Flamengo. Para o Cruzeiro não passar o Inter vencendo o Corinthians, o Cruzeiro não pode vencer o Flamengo. Tem que dar empate ou então vitória do Flamengo. O Cruzeiro não pode vencer. Então, simplificando, o Inter vence a partida, vai para 12 pontos. Cruzeiro não pode vencer o Flamengo. Se vencer, vai a 13, passa o Inter. Fluminense não pode vencer o Sport. Se vencer, vai a 13, passa o Inter. Bahia não pode vencer o Botafogo por mais de 5 gols. Se vencer por mais de 5, vai chegar a 12 pontos, 3 vitórias e, consequentemente, vai ultrapassar o Inter pelo número de gols marcados. Então essa é a questão. O Inter seca o Cruzeiro, seca o Fluminense e seca também o Bahia. Se o Inter empatar com a equipe do Corinthians, vai terminar a rodada da 6ª até a 11ª posição na tabela. Melhor condição, empatou, deu tudo certo, 6º colocado. Empatou, deu tudo errado na rodada, 11º. Para ficar em 6º lugar, empatando, vai torcer por um empate hoje à noite entre Bahia e Botafogo. Tem que dar empate. Se um dos dois vencer, passa o Inter. Vai torcer para que, no domingo, o Vasco não vença o Palmeiras. O jogo acontece lá no Mané Garrincha, em Brasília. Tem que dar empate ou o Palmeiras. Vai torcer para que, no domingo, o Ceará não vença o Vitória. Lá no Castelão, em Fortaleza. Tem que dar empate ou vitória. Então o Ceará não pode vencer. Vai torcer que, na segunda-feira, em Caxias, o Juventude não vença o Galo. Tem que dar empate ou o Atlético Mineiro. O Juventude não pode vencer a partida. Vai torcer também para que na segunda-feira o Mirassol não vença o Bragantino por mais de 1 gol de diferença. Então se o Inter empatar com o Corinthians e o Mirassol vencer no máximo por 1-0, mesmo assim o Inter fica à frente do Mirassol. Então vamos lá. O Inter empatou. Vai ficar com 10 pontos na tabela. 6ª posição, 10 pontos. Aí vai secar Bahia e Botafogo. Ó. Vai torcer por um empate entre Bahia e Botafogo. Se tiver um vencedor hoje à noite, quem vencer passa o Inter. Se for o Bahia vai a 12, se for o Botafogo vai a 11. Passa o Inter. São Paulo já jogou na rodada. Vai secar o Ceará. O Ceará não pode vencer. Se o Ceará vencer, vai a 11 pontos, ultrapassa o Inter. Vai secar o Vasco. Se o Vasco vencer, vai a 10 pontos, 3 vitórias, ultrapassa o Inter. Porque o Inter empatando hoje, vai ficar com 10 vitórias e 2 empates. Certo? Vai secar o Juventude, que não pode vencer. Se o Juventude vencer, vai a 10 pontos, 3 vitórias. Ultrapassa o Inter pelo número de vitórias. E vai secar o Mirassol, que não pode vencer por mais de 1 gol de diferença. O Inter empata, ó. Vai ter saldo 4. Se o Mirassol vencer por 1 gol, vai ter saldo 3. O Inter permanece na 6ª posição. Vamos agora à projeção para o Inter perdendo o jogo para o Corinthians. Se o Inter perder o jogo para o Corinthians, vai fechar a rodada na melhor das condições
em oitavo lugar. Na pior delas, em 12º. Então já é certo, né? Certo que o Inter não vai ficar no G6. Se perder o jogo, tá fora do G6 o Internacional, ok? Para terminar em oitavo, perdendo o jogo pro Corinthians. Sempre coloco, para efeito de cálculo, derrota por um gol de diferença. Vai secar no domingo os dois aqui, Ceará e Vitória. Aliás, o jogo é hoje ou é amanhã, produção? O Ceará e Vitória me deu um branco agora aqui, eu acho que o jogo é hoje, né? Ceará e Vitória. Vai torcer por um empate aí. É hoje, né? Vai torcer por um empate entre Ceará e Vitória, ou se o Vitória vencer a partida, no máximo vença por 4 gols de diferença. Amanhã sim, lá em Brasília, vai torcer pro Vasco não vencer o Palmeiras. Se der empate ou der Palmeiras, o Inter perdendo pro Corinthians fica à frente do Vasco. Vai torcer pro Juventude, aqui ó, Juventude não ganhar do Galo. Vai torcer pelo empate, ou então, se o Galo vencer, não pode vencer por mais de 4 gols de diferença. E vai secar o Mirassol, que joga segunda-feira contra o Bragantino em Bragança. O Mirassol não pode vencer o Bragantino, tem que dar Bragantino ou empate. Então, o Inter perde pro Corinthians, fica na 7ª posição, melhor delas aqui. 7ª posição com 9 pontos na tabela. Aí o seguinte, pessoal, você vai olhar aqui, mas Paulinho, ó, aliás, 7º não, 8º, né, pessoal? 8º. Por quê? Porque Bahia ou Botafogo, um dos dois, certamente vai passar o Internacional. Então, o Inter perdeu o jogo, vai ficar em 7º, mas com certeza à noite, hoje à noite, quando a bola rolar para Bahia e Botafogo, com qualquer resultado, o Inter perde uma posição, vai ser o 8º. Então, na melhor das hipóteses, o 8º. O Ceará tem 8 pontos. Aqui, ó, aqui o Ceará, ó. Ceará e Vitória. O Inter vai torcer, então, por um empate entre Ceará e Vitória. Porque o Ceará tem, aqui, ó, 8 pontos, 2 vitórias, saldo 1. O Inter perdendo por 1-0, vai ter 9 pontos, 2 vitórias, saldo 3. Então, se o Ceará empata, vai a 9 pontos. O Inter fica à frente ainda do Ceará pelo saldo. Vasco da Gama não pode vencer o jogo. Se vencer o Palmeiras, vai a 10, ultrapassa o Inter. Juventude não pode vencer o Galo. Se vencer, vai a 10, ultrapassa o Inter. Mirassol não pode vencer. Né? Se o Mirassol vencer o Bragantino, vai a 10 pontos e também ultrapassa o Internacional. E o Fortaleza já jogou na rodada, acabou empatando nessa sexta-feira com o São Paulo no Morumbi em 0-0. São as projeções para o Inter, que joga esta noite contra o Corinthians em São Paulo. Tem às 6h30. Corinthians e Inter, Fluminense e Sport, Ceará e Vitória. 9 da noite, Bahia e Botafogo. Amanhã, domingo, 4 da tarde, 2 jogos. Grêmio e Santos, Vasco da Gama e Palmeiras. E às 6h30, Cruzeiro e Flamengo. Fechando a rodada, segunda-feira à noite, 7 horas em Bragança, Bragantino e Mirassol, 8 horas no Jacone em Caxias, Juventude e Atlético Mineiro. 6h30 da noite, bola rolando na Neoquímica Arena para Corinthians e Internacional. É isso aí, fui!